A paz, Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. A vontade de Deus é que nós venhamos a cada dia a seguir um caminho que nos aproxime mais dele. A Bíblia ressalta que todo o desejo do Senhor sempre foi se relacionar com o homem. Mas o que o homem fez foi o oposto. Desde o Éden, o nosso caminho foi um caminho de distanciamento. O pecado do homem o distancia de Deus. Mas não só o pecado do homem, mas como a dureza do coração do homem também o distancia. Às vezes distancia até mais do que o pecado. Porque quando a pessoa tem um coração quebrantado, ela reconhece as suas falhas, os seus erros, há o perdão e a aceitação. Agora, aquele que está com o coração endurecido, tomado por sentimentos ruins, por ódio, por ressentimento, esse não consegue essa mesma aceitação. O texto que nós lemos, o texto de Jeremias 17, 13, ele tem uma expressão bem interessante. Ele diz assim: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. É claro que essa palavra ela tinha uma aplicação para Israel, para o povo de Israel naquele momento. Nós somos como o Israel espiritual. Então, existe uma conexão estabelecida tanto entre aquela palavra dirigida para o povo de Israel quanto para nós. Mas também há uma conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Quando nós examinamos as Escrituras no Novo Testamento, lá em João capítulo 8, nós vemos a descrição daquela mulher que foi pega em adultério. E ao longo do texto de João, do versículo 1 até o versículo 11 mais ou menos, nós temos vários ensinamentos ali. Mas é interessante notar o seguinte, e sobre isso eu queria lançar luz. A palavra diz em João que Jesus escrevia na terra. Todos os atos de Jesus, eles foram proféticos. Eles tinham um simbolismo, mas não era algo à toa, algo aleatório. Não, havia uma aplicação profética, havia um contexto espiritual. Eles apontavam para o projeto da salvação. Então, quando Jesus ele escreve no chão, enquanto aquela mulher estava ali sendo julgada, acusada e condenada pelos fariseus, é interessante que ele escreve no chão, depois ele faz aquela colocação bem conhecida: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo vai embora. Larga a pedra no chão e só fica Jesus e aquela mulher. Agora, quando nós relacionamos esse ocorrido com o texto de Jeremias 17, e especificamente a parte que diz: o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Aqueles homens, eles se apartaram de Jesus. Jesus escrevia no chão e depois que ele dá aquela palavra: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, aqueles homens se afastam. Provavelmente o nome deles que estava sendo escrito no chão. Então foi uma profecia de Jeremias que se cumpriu ali. Agora é interessante, aqueles homens se apartaram, eles foram embora, e a única que não se apartou dele foi a mulher. Por isso que eu disse lá no início, que o que distancia o homem de Deus não é só o pecado. Às vezes, tanto quanto o pecado, quando não há arrependimento e confissão, outras vezes até mais do que o pecado, a dureza do coração. Foi o que afastou os fariseus, porque a mulher pecadora estava ali. E mesmo pecadora, ela reconheceu, se arrependeu e houve aceitação. Jesus vira para ela e fala: não peques mais. Esses somos nós, que apesar das nossas falhas, nós não nos apartamos do Senhor. Continuamos na presença dEle, diante dEle. Irmãos, ainda que com inúmeros erros, inúmeros defeitos. Eu tenho uma lista de defeitos intermináveis. Todos nós temos. Mas é interessante que aquela mulher não se apartou. Aqueles que se apartam do Senhor têm os seus nomes escritos na terra. Aquela mulher não teve. Não houve para ela condenação. Pelo contrário, houve perdão. Já para os seus acusadores, não houve esse perdão. Nós entendemos, por mais difícil que seja, que o nosso caminho, que foi traçado para a morte, por conta da nossa origem pecaminosa, em Cristo Jesus nós alcançamos a vida. Isso nos alegra. O Senhor Jesus ele diz lá em João: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando nós nos achegamos a Ele, eu sempre ressalto um louvor que tem na minha igreja que diz: eu venho como estou. Quando nós nos achegamos a Ele como estamos, da maneira que estamos, sujo, perdido, cansados, abatidos, fragilizados,
incrédulos, né? E chegamos a Ele, clamamos, alçamos a nossa voz em oração, suplicamos, pedimos a Ele que Ele venha ao nosso encontro, ao nosso socorro. Quando nós nos achegamos a Ele, nós não temos os nossos nomes escritos na terra, mas temos escritos no livro da vida, na eternidade. Ele, como diz o texto de Jeremias, é a fonte das águas vivas. Ele é a fonte que dessedenta toda a sede da nossa alma. Que o Senhor te abençoe a cada dia e nesse dia, nessa quarta-feira. A paz, Senhor Jesus.